Gustavo Soler. E vamos falar do Verdão direto do Allianz Parque, porque hoje é noite de Copa Libertadores. Não? Não, porque o Allianz Parque só abre em 20 minutos. Ah, então o senhor está no entorno aí do Allianz Parque. Noite de Copa, obviamente o entorno já é completamente alviverde, certo, Gustavo Soler? Onde o senhor está neste exato momento? Conte pra gente. Fala PDV, fala Ramiro, abraço pra vocês, pra todo mundo que nos acompanha aqui, nos donos da bola da Rádio Bandeirantes. Estou diretamente dos estúdios do canal Tá Lá Dentro. Canal esse que eu faço parte. Então, como o Allianz Parque só abre em jogos de Comebol 3 horas antes da bola rolar, então, já que ia ter que ficar no meio da rua e tá começando a esfriar, então eu tô aqui guardadinho no estúdio, bonitinho, com uma qualidade de som melhor do que a do meu celular, né? Que também abriga o mesmo local, né, de um famoso bar aí das Redondezas, certo? Exatamente, né? O maior de todos, o Dom Xixo, né? Muito bem. O Maracanã do álcool, né? Se é que podemos dizer isso, né? Porque aqui o pessoal gosta, né? É o Allianz Parque do álcool, né? Melhor, né? É, melhor. O senhor foi bem, bem. É isso. E aí, Gustavo Soler, por favor, detalhes desse jogo. Acho que já dá pra sentir, mesmo que aí internamente, né, as suas do Allianz, porque hoje, óbvio que a equipe do Abel Ferreira, ela entra em campo com a seriedade de sempre, mas acho que é um jogo de celebração, mais um, né, de celebração dessa equipe que atinge marcas importantes e, óbvio, a mais importante pode acontecer daqui 2 meses, mais ou menos, quem sabe com mais uma conquista da Copa Libertadores, hein, Soler? Exatamente, né? O Palmeiras tem uma grande vantagem nessa goleada por 4-0 contra o Deportivo Pereira jogando lá na Colômbia, então, óbvio, a situação é bem encaminhada para o time do Palmeiras, né? Até no último final de semana, no jogo contra o Vasco, o Gabriel Menino e o Rafael Veiga, que foram os personagens que passaram na zona mista, eles falaram, né, ainda não tem nada definido, é claro que a gente tem uma boa vantagem, mas eles compararam até com a grande vantagem que o Palmeiras teve contra o River Plate, né, quando venceu por 3-0 em Avejaneda, já que o Monumental de Núñez estava fechado para obras e era período de pandemia, sem torcida nem nada. O Palmeiras venceu por 3-0 e acabou perdendo no Allianz Parque por 2-0 num sufoco absurdo, né? O River Plate jogando muita bola no Allianz Parque, mas é muito difícil a gente comparar essas duas equipes, né? Um River que era campeão da América em 18, em 19, melhor dizendo, foi vice-campeão para o Flamengo, né? Perdendo a final praticamente no apagar das luzes com 2 gols do Gabigol. Então é muito diferente esse cenário, um cenário mais confortável para o Palmeiras, já que pega tecnicamente um time pior do que aquele River Plate, então o Palmeiras tem sim uma grande vantagem, mas isso não significa que o Abel Ferreira vai com reservão, que o Abel Ferreira tá nem aí para essa partida e vai escalar 11 porque é obrigado. Muito pelo contrário, o Abel ele já vai começar a pensar no derby de domingo contra o Corinthians, então uma parte dessa escalação palmeirense tem muito a ver com o que deve aparecer em campo também na Neoquímica Arena no clássico contra o Corinthians, e hoje ele deve também utilizar o Marcos Rocha entre os titulares para, em caso de vitória, o Marcos Rocha ele vai alcançar um número muito importante, ele vai se transformar no 3º jogador com mais triunfos na história da Libertadores, empatado com nada mais, nada menos do que Rogério Ceni. E o Everton pode empatar novamente com o Fábio, goleiro do Fluminense, hoje, como jogador com mais vitórias na competição. Então, além da classificação, o Palmeiras também vê a importância de vencer esse jogo para números pessoais dos seus atletas. Olha, estamos falando de história, né? Impressionante o Marcos Rocha e como a carreira do Marcos Rocha, ela é, assim, completamente recheada de títulos, né, de Libertadores, com Palmeiras, com Atlético Mineiro, enfim, e outras conquistas também, números importantíssimos. Você ter o mesmo número de jogos do Rogério Ceni é algo assim, se tratando de Libertadores, é algo impressionante, porque a gente tá falando primeiro de um goleiro
que acaba jogando mais, né? Dificilmente o goleiro... Número de vitórias. Número de vitórias, Jogos isso. Não, de vitórias. Isso, de vitórias. De um goleiro que, obviamente, está mais em campo, né? Normalmente existe ali uma hierarquia no gol. Com o Rogério Ceni, então, nem se fala. E, obviamente, né? De um cara que tem uma história, assim, gigantesca se tratando de Libertadores. Então, realmente, assim, o Marcos Rocha, ele merece toda a reverência por parte do torcedor palmeirense. Então, mais um motivo aí pro Palmeiras hoje buscar uma vitória e uma boa exibição diante do torcedor, mesmo com a ótima vantagem construída no primeiro jogo. Com isso, Gustavo Soler, projete um provável Palmeiras, já que você falou que não será um reservão, não será um reservaço. O que você imagina, o que você tem de informação com relação, então, à escalação de hoje, Soler? Vamos lá, PDV, e depois dessa provável escalação do Palmeiras, vou trazer detalhes também sobre a torcida do Deportivo Pereira, porque os homens estão desfrutando da capital paulista, mas um provável Palmeiras de Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan, Murilo e Piquerez, então uma linha de 5 defensores, com Zé Rafael e Richard Rios. Richard Rios começando o jogo porque o Gabriel Menino está suspenso e o Rafael Veiga fecha o meio de campo no ataque. Rony e Flaco Lopes. Repeteco então do Verdão de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan, Murilo e Piquerez. Meio de campo de Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga no ataque. Rony e Flaco Lopes. Essa é uma provável escalação do time do Palmeiras para o confronto das 9h30 da noite. Boa. Ô Soler, até projetando um pouco o futuro, não só para hoje, né? Você escalou aí o Palmeiras com esse ataque Rony e Flaco Lopes. O Abel não terá o Dudu mais para essa temporada por conta da lesão, né? Infelizmente, uma lesão grave no joelho do Dudu. Como que você imagina, como que você projeta esse Palmeiras sem o Dudu com relação ao que o Abel vai testar daqui para frente, talvez até encontrar a solução mais próxima do ideal para substituir o Dudu no ataque do Palmeiras, Soler? Vamos lá, PDV, porque primeiro trazendo, né, possibilidades que o Abel Ferreira tem nesse momento de substituir o Dudu. Naturalmente, para jogar na ponta esquerda, ter o Breno Lopes. Ou então o John, que é um jogador que era meio armador e o Abel gostou dele jogando como não um ponta, mas um ala pela esquerda. Ele ainda tem a possibilidade de colocar o Endrick nessa função de ponta, até porque ele já testou e vem treinando o Endrick nessa posição, mas o problema é que o Endrick ainda, evidentemente, né, por ser um adolescente de 17 anos com corpo em formação, ele ainda não consegue atingir os maiores índices físicos que o Palmeiras espera dele, né, de ajudar lá na frente, voltar para acompanhar o lateral, ajudar na cobertura do Piquerez. Então o Endrick ainda tem um pouco de dificuldades, extremamente natural para fazer esta função, mas é sim uma possibilidade. Tem também essa mesmo de contar, né, com uma dupla de ataque com Rony e Flaco Lopes, o Rony sendo o centroavante e o Flaco jogando muito parecido como na época do Lanús, né, sendo o segundo atacante, e aí o Palmeiras pode mudar o setor do meio de campo, tendo o Arthur e o Veiga como meias armadores e o Zé Rafael junto com o Gabriel Menino, os dois volantes. Então, nesse momento, acho que o Abel ele vai testar essa dupla de ataque. E aí o Arthur talvez volte ao time titular na vaga do Luan nesse momento, né? O Abel hoje vai colocar um time mais alto e mais forte fisicamente, também pela estrutura do Deportivo Pereira, né? Ele vai espelhar um pouco nessa questão física o jogo do Deportivo Pereira, assim como ele fez no jogo da ida, quando ele coloca Marcos, Rocha e Mike. Mas então acho que nesse primeiro momento o Abel ele vai testar uma dupla de ataque, vai testar ali o Rony e o Flaco jogando à frente, com o Arthur dando um passinho para trás e sendo o meio armador junto com o Rafael Veiga. Certo, o Soler falou do Endrick aí, e esse é um assunto importante porque óbvio que a fase do Palmeiras é boa como vem sendo, né, nos últimos tempos, talvez a gente fale menos do Endrick. Pode ser também uma coisa boa, porque, como o Soler bem disse, né, a gente tá falando de um adolescente de 16 para 17 anos, muita expectativa criada em cima, o Palmeiras já vendeu o Endrick, então assim, independente do que acontecer,
com o Endrick jogando com a camisa do Palmeiras, o Verdão já ganhou uma boa grana e ainda vai ganhar uma boa grana com o Endrick. Mas, obviamente que talvez, né, a essa altura do campeonato, ou a essa altura do ano de 2023, estamos entrando em setembro, a gente tivesse uma expectativa um pouco acima com relação à utilização do Endrick pelo Abel Ferreira, o que não vem acontecendo com tanta frequência. Para hoje o Endrick está relacionado, Soler? Sim, o Endrick volta de suspensão para o jogo de hoje, né? Ele não viajou para a partida contra o Deportivo Pereira, porque ele foi expulso no jogo da volta contra o Atlético Mineiro, né? Ele estava no banco, ele chuta uma bola para dentro de campo para retardar o reinício da partida a favor do Galo, então ele foi expulso naquela ocasião. Volta hoje, aí o Endrick, ele deu azar no último domingo contra o Cruzeiro, que o Veiga marcou um golaço no Allianz Parque, porque o Endrick, ele ia entrar em campo, e na hora que o Veiga faz o gol, o Abel tem que ser o dono da má notícia, né? Chegar nele e falar, ó, não vai dar, porque o Vasco vai atacar de novo, eu preciso de um jogador melhor na marcação, então o Abel trocou a mudança, né? O Endrick ficou no banco e entrou o Marcos Rocha pro Mike fazer a dobradinha ali na ponta, né? Então, o Endrick tem a possibilidade de entrar no segundo tempo, não vai entrar como titular, mas tem sim a possibilidade de entrar no segundo tempo. O problema dele, né, PDV, é que no Campeonato Paulista o Endrick não entregou. O Endrick, ele passou 16 rodadas do Campeonato Paulista sem marcar. E aí, óbvio, né, ele marcou só na final, né, marcou um gol importantíssimo na final do Campeonato Paulista lá na Arena Barueri, com o mando de campo da equipe do Água Santa, mas quando o Abel deu mais tempo para ele, o Endrick não conseguiu entregar. E aí o Arthur, quando chega, ele chega atropelando etapas, chega já assumindo a titularidade do time do Palmeiras. Então, nesse momento, o Endrick, ele é uma opção de banco do Palmeiras, muito por não ter aproveitado as suas oportunidades, e por mais que hoje o Palmeiras viva o seu melhor momento nas categorias de base, também é um momento mais cruel com os jogadores que estão subindo da base, porque o Palmeiras no profissional vive, se não o seu melhor momento em questão de títulos, um dos seus melhores momentos da história do Alviverde. Então, por isso, hoje é tão difícil também para o Abel sacar um Rony do time, sacar um Rafael Veiga e dar oportunidade para o Endrick, que ainda oscila bastante, que é o natural da idade também. Ô Ramiro, queria a sua opinião, sua visão a respeito disso, porque é o seguinte, o Soler trouxe aí detalhes importantíssimos, né, desse passado recente do Endrick. Hoje não seria um jogo, eu entendo, isso não é uma crítica ao Abel, nada disso. É só imaginando alguns cenários. Hoje não seria um jogo pra você soltar o Endrick, porque não tem muito essa responsa, né? Mesmo sendo uma decisão, um jogo de mata-mata, mas o Palmeiras venceu a primeira partida por 4-0. A gente tá falando de um jogo em que o Palmeiras não tem tanto a responsabilidade assim de marcar gols. E acho que o Deportivo Pereira vem muito aqui por uma questão até de viver o momento, né? Já é um grande feito chegar a essa fase de quartas de final. Eu acredito que hoje o Palmeiras tem tudo pra aplicar uma outra goleada, até maior que a primeira. Não era um jogo pra soltar o Endrick e falar, vai moleque, rebenta, faz 5, 6 gols, pra ver se ele toma um pouco mais de forma com relação à confiança pra temporada, porque agora o Palmeiras tem aí pela frente um restante de ano importante, mas com menos jogos talvez de peso. Com uma semifinal pela frente, com uma pedreira que deve ser Boca ou Racing, e acho que esse deve ser o foco do Palmeiras, apesar de querer ali continuar a caça ao Botafogo, mas mesmo no Campeonato Brasileiro o Endrick deve ganhar oportunidades. Mas hoje pela leveza da partida, talvez seja, até porque o Abel deve colocar o Endrick em algum momento, e eu já não saindo jogando com o Endrick, eu provavelmente já colocaria o Endrick a partir do primeiro minuto do segundo tempo. Justamente por isso. O que você acha? Talvez seja esse jogo realmente pro Endrick entrar, por ter essa leveza, por ter essa tranquilidade, é uma pressão que não precisa ser tão grande, obviamente. Eu acho que esse tipo de pressão com o Endrick acontece muito até por conta da negociação envolvendo ele e o Real Madrid, em que o Palmeiras até teve
um superávit graças a esse tipo de negociação. Tem as contas que podem ser pagas também em dia, boa parte delas graças a também esse tipo de negociação e a gestão, obviamente, do Palmeiras. Mas depende muito de como o Abel Ferreira está encarando esse jogo, né? O próprio Soler falou há pouco que o Abel não encara como um jogo em que já está ganho, em que o time conseguiu um resultado importante. O Abel não quer saber disso, ele quer saber do resultado de passar de fase. E o próprio técnico português, a gente vê isso ao longo do tempo que ele teve aqui no próprio Palmeiras, ele conhece muito bem o time que tem e sabe que não pode vacilar. O Palmeiras, por ter um elenco mais curto, mais limitado, ele ao mesmo tempo tem algumas responsabilidades que são maiores. O Abel Ferreira sabe que não tem no banco de reservas um cara que pode entrar e matar o jogo. E, assim, obviamente, tem jogadores que podem talvez dar uma sorte, entrar e conseguir um resultado, mas que não tem tanta capacidade técnica quanto os que são titulares no Palmeiras. Porque os titulares do Palmeiras hoje são absurdos. São caras que se encontraram num time que tem uma facilidade técnica com o trabalho do Abel Ferreira, mas ao mesmo tempo quem está no banco de reservas, eu acredito que não esteja no mesmo nível que os jogadores titulares. Então o Abel sabe dos problemas que ele tem, sabe das dificuldades que o Palmeiras pode enfrentar, sabe de um time que conhece do time que não pode se deixar abalar, que não pode se deixar cair nesse conto de que, pô, já tá ganho, já tá tudo certo, mesmo que o Palmeiras não tenha um histórico recente de falhas tão grotescas assim. Você pode até criticar, por exemplo, a atuação contra o São Paulo, que é bem verdade, o Palmeiras foi mal, o Tricolor Paulista teve seu mérito também, porque o Dorival foi bem. Só que eu acho que o Abel Ferreira conhece o peso de comandar um time multicampeão e conhece o peso de vacilar num jogo que tá praticamente ganho. Apesar de ser um jovem treinador, ele às vezes leva uma bagagem que parece de um cara que está há muito tempo no futebol, ou que até alguns caras que estão há muito tempo no futebol não têm essa bagagem. Isso eu acho que é muito interessante do Abel Ferreira, porque se você for parar para pensar na temporada toda que ele, todas as temporadas que ele tá aqui desde o início do trabalho dele do Palmeiras, irmão, foi só pancada. Foi só teste para eles. O Abel Ferreira passou por um monte de teste. Até se conquistar 2 títulos de Libertadores, conquistar todos os títulos que ele teve no Palmeiras, ele levou pancada e aprendeu com muitas das pancadas. E até hoje leva pancada. Então imagina só, o Palmeiras leva um empate, leva uma virada, porque tem uma postura mais relaxada. Imagina a cobrança que vai vir em cima do Abel Ferreira. Então ele sabe disso e até por isso não sei. E aí ele fica com um pouco mais de cautela com relação à escalação. Mas seria o jogo sim para talvez testar um Endrick, não sei se entrando ao longo do jogo ou até sendo testado inicialmente, mas ia ser interessante esse tipo de teste. Pois é, e muita gente fala nos bastidores que o Endrick tá naquela fase meio mala assim, né? Porque também mesmo. 16, 17 anos... fama, grana, Real Madrid, né? A própria família do cara. Um dia você não tem nada, outro dia você tem tudo, né? Um dinheiro quase que infinito. Entendível, mas como todo adolescente a gente espera que seja apenas uma fase, né? Assim como o nosso Bruno Milhozzi, por exemplo, que era um adolescente estagiário. E continua um adolescente, não, só que produtor. Hoje é um homem... Cara, mudou, assim, da água pro vinho. Ele tem ali gente que não vai concordar comigo, mas hoje temos um adulto, estamos diante de um adulto. E é do dia pra noite essa mudança. Ô PDV, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar com relação ao Endrick, que é o seguinte, a projeção que a gente faz sobre ele, a gente não pode esquecer que ele é, obviamente, um moleque de 16 anos. Que a cabeça, e como o próprio Soler falou, não só a cabeça, mas o corpo tá em formação, tudo tá em formação. Eu faço um freela de narração para uma equipe chamada Loud. Muita gente não conhece, muita gente conhece do meio. Fazendo propaganda? Não, mas Vou fechar o microfone. Tá fechado o microfone, não vai fazer propaganda não, tá fechado não. Fazer uma relação. Eu te pergunto, Paulo do Vale, você tinha perguntado algo pra ele? Ele perguntou sobre o Endrick pra mim. O cara emendou, velho. Vocês não deixam eu concluir. Vai passar o telefone de contato eu vou chegar no Endrick através desse time. Também tô fazendo... Também construo mesas. Eu faço uma narração, quem quiser me ligar no 11 9, faço mentira. Mas é o seguinte, essa é uma equipe mais pra jovens, tem um público mais jovem.
E eu tava narrando o jogo, o Endrick tava ali no... É um Futset eu Society. cheguei a ver que ele tava ali com os caras. E aí eu na hora eu pensei assim, pô, mas o Endrick, jogador do Palmeiras, multimilionário, o cara, tipo, tudo bem, é uma equipe grande, mas o que ele tá assistindo? O que ele tá torcendo? Aí eu lembrei na hora, eu falei, pô, mas o que eu tô pensando isso se é um moleque de 16 anos? Na idade dele, acho que eu estaria fazendo a mesma coisa, ou até pior. Então, eu acho que a gente precisa imaginar o Endrick com um moleque de 16 anos, porque muita gente já projeta um cara como um dinheiro, né? Olha pro Endrick como dinheiro, e não é assim. O cara é jovem, é um moleque, tá crescendo, tá se formando, então tem que ter muita paciência, e o Abel Ferreira tem muita paciência com ele. Tem.